Fala galera, tudo bem? Estamos aqui de volta, mais um episódio do programa Seja Livre. Pessoal, então a gente dando sequência, né, na nossa proposta, nesse momento a gente vai falar do passo 1, né? Mas antes disso eu quero dar um recado aqui para vocês, né? A Bíblia de Estudo Despertar, ela tem uma série de planos de estudo, né? E um deles diz respeito ao plano de estudo para as meditações sobre os 12 passos, né? Eu tenho isso em PDF, vou compartilhar com cada um de vocês na descrição, né, no link, vou deixar um link ali com esse arquivo para que cada um de vocês tenha condições de acompanhar, né? E eu sugiro, né, que se tiver o interesse também, fazer a aquisição, né, da Bíblia de Estudo, porque nos próximos episódios, né, a gente vai estar voltando aqui sempre, né? Então vale muito a pena o investimento nessa Bíblia e eu vou deixar algum link ou, enfim, pode procurar pela internet como Bíblia de Estudo Despertar, que você vai encontrar com facilidade. É uma Bíblia que tem um preço bem acessível e vale muito o investimento, né? Então, voltando aqui porque a gente ia falar, o passo 1, ele fala assim: admitimos que éramos impotentes perante as nossas feridas, dependências e comportamentos compulsivos, e que a nossa vida se tornou ingovernável. E muitas vezes essa situação ela acontece em uma situação de perda, né? Quando de maneira imprevisível algo que a gente tinha foi tirado e muitas vezes isso diz respeito à nossa saúde mental, nossa sanidade ou um bem material. De várias maneiras a gente pode sofrer perda. Tem pessoas que perdem dinheiro, tem pessoas que perdem a dignidade, tem pessoas que comprometem o seu caráter por algum tipo de atitude que teve. E eu vou usar um versículo bíblico que está lá em Gênesis, no capítulo 16, no versículo 1, que fala sobre a história de Agar e Ismael. Sarai, a mulher de Abrão, não lhe tinha dado filhos. Ela possuía uma escrava egípcia que se chamava Agar. Um dia Sarai disse a Abraão: já que o Senhor Deus não me deixa ter filhos, tenha relações com a minha escrava, talvez assim por meio dela eu possa ter filhos. Abrão concordou com o plano de Sarai. E assim ela deu Agar para ser sua concubina. Isso aconteceu quando já fazia 10 anos que Abrão estava morando em Canaã. Abrão teve relações com Agar e ela ficou grávida. Quando descobriu que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para Sarai, sua dona. Aí Sarai disse a Abraão: por sua culpa, Agar está me desprezando. Eu mesma a entreguei nos seus braços e agora sabe que está grávida e ela fica me tratando com desprezo. Que o Senhor Deus julgue quem é culpado, se é você ou se sou eu. Abrão respondeu: está bem, Agar é sua escrava, você manda nela. Faça com ela o que quiser. Aí Sarai começou a maltratá-la tanto que ela fugiu. Mas o anjo do Senhor a encontrou no deserto, perto de uma fonte que fica no caminho de Sur, e perguntou: Agar, escrava de Sarai, de onde você vem e para onde está indo? Estou fugindo da minha dona, respondeu ela. Então o anjo do Senhor deu a seguinte ordem: volte para sua dona e seja obediente a ela em tudo. E o anjo do Senhor disse também: eu farei com que o número dos seus descendentes seja grande. Eles serão tantos que ninguém poderá contá-los. Você está grávida e terá um filho e porá nele o nome de Ismael, pois o Senhor Deus ouviu o seu grito de aflição. Esse filho será como um jumento selvagem, ele lutará contra todos e todos lutarão contra ele. Ele viverá longe de todos os seus parentes. Então Agar deu ao Senhor este nome, o Deus que vê. Isso porque ele havia falado com ela e ela havia perguntado a si mesma: será verdade que eu vi aquele que me vê? E por isso, esse poço que fica entre Cádiz e Bered é chamado Poço daquele que vive e me vê. Agar deu um filho a Abraão e pôs o nome do menino Ismael. Abrão tinha 86 anos quando Ismael nasceu. Então, dando continuidade, né, falando aqui a respeito do passo 1, esse passo 1 ele descreve uma situação clara de perda de controle, né? No caso de Agar, a perda de controle sobre a própria vida, né? Sendo que ela se submetia totalmente, enquanto escrava, né, ao domínio da sua dona.
E essa situação colocou ela sobre um nível de exigência, né, dos outros. E é isso que eu queria aqui tentar esclarecer, né? O quanto você se submete à exigência dos outros. O quanto isso se faz necessário para que você viva os seus dias, né? Então tem muitas pessoas que vivem de aparência e elas se tornam, né, de alguma maneira, escrava do desejo dos outros. Então quando a gente vê aqui a história de Agar se submetendo como escrava, né, ao desejo da sua dona, muitas pessoas hoje vivem escravizadas, amarradas na necessidade de simplesmente agradar os outros. Isso é uma escravidão terrível. E aí, quando a gente se prende totalmente nessa necessidade de ser agradável em todas as situações, você vai perdendo a identidade, você deixa de ser quem realmente o Senhor te projetou para ser. E disso que a gente vai falar um pouquinho hoje aqui, para que você saia dessa condição, para que você tenha recursos, né, a ponto de ser livre, né, como é a proposta do canal aqui, para que você seja realmente livre da necessidade de agradar os outros, tá bem? Então, se você está se sentindo encurralado, né, pela necessidade de agradar os outros, fica conectado aqui com a gente, porque sem dúvida você vai aprender com base na palavra de Deus como você escapar dessa situação, né? Como realmente você ser livre, né? Para não viver uma vida de relacionamentos frustrados construído por aparência. E falando de Agar, ela é um exemplo claro de impotência, né? Ela estava submetida a uma situação de não poder usufruir de seus próprios direitos, né? Ela estava ali entregue totalmente aos desejos da sua dona. E qual que foi a decisão, né? Abrão e Sarai conversaram ali e falaram, vamos resolver o nosso problema, né? Então, resolveu o problema deles usando a Agar, né? E nessa situação, olha que desagradável, né? Ela foi colocada numa situação que ela não queria, né? E quando ela ficou grávida, depois disso surgiu o quê? Uma situação de desavença entre ela e a dona. E a dona simplesmente começou a agir com inveja, né? Porque ela não podia ter filhos e simplesmente via ali a concubina, via ali a escrava, né? O qual ela tinha domínio, só que numa situação melhor que a dela. Olha que coisa maluca, né? A pessoa estava satisfazendo o seu próprio desejo através da outra e não se sentia bem e nem satisfeita por isso. E aí simplesmente começou a espancar ela, né? Começou ali a tratar mal, a ponto de Agar simplesmente fugir. E quando as pessoas já não suportam mais, né, viver sob a pressão de agradar os outros, elas muitas vezes se escondem, né? Elas não querem aparecer, porque aquilo já se tornou tão desconfortável a ponto de não querer viver em conjunto, né? Não querer estar junto e simplesmente o tempo inteiro ter que ceder à vontade dos outros, né? A pessoa de repente perdeu sua própria identidade e aí vai se descobrir num quarto escuro. Assim como Agar foi tão castigada, né, por algo que ela não gostaria de estar vivendo, tem pessoas hoje que estão em um quarto escuro, estão vivendo uma situação de afastamento de um convívio social, porque não sabe bem como se posicionar, como lidar com a pressão ou com a necessidade, né, que os outros colocam sobre ela, né? E aqui a gente vai aprender, continuando um pouco mais nessa história, né, como é possível, né, a gente encontrar o escape para isso, tá bom? E o trecho bíblico, né, quando fala ali da ocasião que Agar ela estava sofrendo a opressão, né, da sua dona, muito claramente aqui a Bíblia revela uma situação de violência, né, que ela estava sendo colocada, e aqui eu não tenho dúvida que a violência era uma agressão física, né, que ela vinha sofrendo, mas quando a gente fala, né, de um ambiente onde você é controlado pela vontade dos outros, né, isso é uma agressão psicológica, né, e muitas vezes a pessoa ela se submete a isso e não sabe como se comportar a fim de sair daquilo, né, e dar a volta por cima, porque ainda não descobriu a verdadeira identidade. E na situação de Agar, por ela não saber, né, e não ter o domínio da sua própria vida para poder conduzir a situação, o que ela resolveu? Resolveu fugir, né? E quantas vezes a pessoa, né, por sofrer uma agressão psicológica ou por ser colocado muitas vezes numa situação de até uma situação até vergonhosa,
em vez de ela se posicionar, ela simplesmente foge, ela se esconde, ela não quer mais aparecer. E quando acontece essa situação, Agar simplesmente ela se vê sozinha, se vê totalmente sozinha, absolutamente sozinha, em fuga no deserto. Eu não sei se você se encontra no deserto, se você se encontra em algum momento de fuga, mas eu quero reler com você o trecho do versículo, em Gênesis 16, do versículo 9 ao 11, que olha o encontro, né, que o Senhor tem, né, com Agar, e olha o que é dito para ela. No versículo, Gênesis 16, versículo 9. Volte para sua dona e seja obediente a ela em tudo. E o anjo do Senhor disse também: Eu farei com que o número dos seus descendentes seja grande. Eles serão tantos que ninguém poderá contá-los. Você está grávida e terá um filho, e porá nele o nome de Ismael, pois o Senhor Deus ouviu o seu grito de aflição. Aqui é um resumo desse trecho, né? E fala exatamente como Deus muitas vezes vai ao nosso encontro, né? O quanto Ele ouve, né? O nosso grito de aflição, o nosso clamor. Ele percebe, né? Sem que a gente abra a nossa boca, a situação de necessidade que a gente se encontra. E quando a gente é pego, né? Nessa situação de simplesmente ter ido embora, de ter fugido e não querer estar com ninguém, ali o Senhor vai e nos visita. Isso é algo incrível, né? Agora, uma coisa que eu quero dizer para cada um que está ouvindo, né? A fuga, ela não é uma solução em si, porque ela vai te levar para um lugar escuro, ali onde você não vai ter o interesse, né, por se manter junto com as pessoas ou se envolver em novos relacionamentos. Você vai preferir se abster disso, né, e ficar distante. Para quê? Para não se sentir novamente oprimido. Mas o Senhor não tem um lugar escuro, não tem um lugar distante. Ele quer que você viva em comunidade, que você tenha excelentes relacionamentos, e Ele é capaz de te alcançar onde você está, para que você volte a ter uma vida plena com identidade no Senhor. E como o passo 1 ele diz que admitíamos que éramos impotentes perante as nossas feridas, dependências e comportamentos compulsivos, e que a nossa vida se tornou ingovernável. Aqui, claramente, a Agar era totalmente dependente dos donos, né? Aquilo que era mandado, ela tinha que fazer, no entanto, que ela submeteu sobre toda a condição que foi imposta, ainda que aquilo a prejudicasse ainda mais, né? Então, ela fez algo que não era a vontade dela, simplesmente por obediência ali, por estar na situação de escrava, e ter a necessidade de agradar o senhor dela, né? Ou a senhora dela, no caso, a Sarai, e se submeteu, né, a toda essa condição. E foi o que levou ela para uma situação de fuga, de afastamento, pelo sofrimento que foi gerado na vida dela através disso. E lá no momento oculto, lá na situação afastada, no momento de deserto, quem que fala com ela? O próprio Deus vai lá e a visita e traz uma direção para ela. Falou: volta para onde você estava, permaneça obediente à sua dona. Pode parecer um caminho estranho, né, que o Senhor estava propondo, mas como, Senhor, eu vou voltar para o lugar que estava me trazendo aflição? Como eu vou voltar para o lugar onde eu estava sendo oprimida? E muitas vezes, né, você vai precisar se posicionar diante de algumas situações que você está vivendo, né, para você, antes de mais nada, aprender a se expressar diante de Deus, assim como Agar teve uma experiência onde ela ouviu Deus falando com ela se comunicou com Deus, falou: não, o que me vê está aqui, será que é isso mesmo? Ela por algum momento foi colocada em dúvida a situação, mas foi afirmada, né? Porque o nome daquela região fala que o Deus que me vê, né? O Deus que me ouve, é esse com quem eu estou me relacionando, e Ele é capaz de me tirar dessa situação. E aí você volta no lugar onde você foi oprimido, para ali o Senhor te colocar em honra. E pode ter certeza, a partir do momento que você aprende a se expressar diante de Deus, é como se fosse um treino já para que você fosse colocado em condições de sair da escravidão, né? Porque se você vive oprimida por uma situação, se você vive encurralado pela opressão dos outros ou pela necessidade de agradar os outros, o Senhor quer te colocar de frente com essa situação no momento oportuno, para que você não precise viver escapando, mas que você enfrente essa situação e tenha certeza que Deus é um Deus que te traz esperança, esperança para dias melhores, né?
A certeza que nós temos, né, a esperança que nós temos é de dias melhores na presença do Senhor. E quando você vai em direção a Ele, quando você ouve a voz dEle, você encontra coragem para enfrentar os seus monstros, enfrentar as dificuldades da vida que você está passando, para que realmente você viva a experiência, né, de reconhecer que mesmo você sendo impotente, existe um Deus que é todo-poderoso que cuida de você nessa situação. Então não desista daquilo que você está passando, né? Não jogue a toalha, saiba que Deus tem o melhor para você, esteja aberto para se relacionar com Ele, né? E não se submeta simplesmente, eu sou impotente, isso não tem saída. Pelo contrário, quando a gente admite que a gente é impotente diante de alguma situação, simplesmente é tudo o que o Senhor precisa para que Ele comece a agir na sua vida e fazer algo diferente a partir daí. Então vamos seguindo aí passo a passo e aprendendo com o Senhor o que Ele tem para cada um de nós, tá bom? Deus abençoe, um beijo no coração.